Olá! Vamos começar este áudio com algumas informações importantes. Quando um parágrafo trouxer várias referências bíblicas, elas serão mencionadas ao final dele. Aproveite as citações sem pressa, ouça com atenção, abra sua Bíblia, leia e reflita sobre cada uma. Se algo não ficar claro, não hesite em pausar o áudio e voltar ao trecho que precisa de mais atenção. Com isso em mente, vamos dar início agora. Cristo vive em mim? Com essa pergunta iniciamos esse audiobook reflexivo. Cristo vive em mim? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, 2. É interessante notar que o apóstolo menciona sua experiência ao dizer estou, não sou. Trata-se de uma experiência própria, e não coletiva, como a exortação aos Efésios, Efésios 6, 10 ao 12. Ou seja, Paulo estava crucificado com Cristo, como ele mesmo afirma em um versículo posterior na mesma carta aos Gálatas, onde diz que os que são de Cristo crucificaram a carne. Como isso ocorre? Primeiro, os que são de Cristo, indica tempo presente, agora. Segundo, crucificaram a carne, indica passado, um ato acontecido. Com estas duas indicações, podemos entender que aqueles que são de Cristo, independentemente da época, ano, dia, mês ou hora, estão sempre no tempo presente. Eles não crucificam, nem crucificarão, mas crucificaram, deixaram pregadas na cruz suas porfias, iras e etc. Gálatas 5, 19 ao 21. E tudo se fez novo, e uma nova criatura é. Quando se menciona os que são de Cristo aos Gálatas, subentende-se que outros não o eram, pois davam mau testemunho, se entregando de dissolução e praticando as obras da carne, embora se declarassem cristãos. Por isso, os que são de Cristo crucificaram a carne. Neste contexto, o apóstolo se inclui, dizendo estou crucificado. Mais um motivo para crédito em seu apostolado. Se estou crucificado, luto para não cometer tais obras da carne, logo sou de Cristo. E segue-se o texto, já não sou eu quem vive. Observamos que a passagem bíblica retorna à primeira pessoa do singular, eu. Esta parte nos fala de se anular, esvaziar. Já não sou eu quem vive, ou seja, eu tenho a minha vida, mas ela não é minha. Se venho e falo de mim mesmo, nada tenho, mas se venho e falo as coisas daquele que me enviou, aí tenho vida. João 7, 18. E essa vida será dada por aquele que me enviou. Logo, eu, vós e nós, não vivemos. 2 Coríntios 5, 15. Seria isso demasiadamente difícil? Não viver para si, não andar segundo a sua própria vontade, seria isso difícil? Para aqueles que foram crucificados em Cristo, não. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Todavia, há aqueles que dizem, também não vivo, mas estão sempre do outro lado, dizendo, desce da cruz. Prova para nós. Mas, o que vem a ser isso? Simples, são aqueles que querem que a carne desça da cruz, para continuarem a satisfazer seus desejos pecaminosos. Isso, quando não fazem, e escandalizam o nome de Cristo, não desejeis coisas más. 1 Coríntios 10, 6. São também aqueles que se vangloriam de seu passado, como se fosse uma coisa linda de se contar e maravilhosa de se ver. Romanos 6, 21, Salmos 40, 2. Podemos afirmar que aqueles que crucificaram a carne, morreram para o pecado, visto que morreram em Cristo Jesus, o mesmo Cristo que ressuscitou pelo poder de Deus. Se Deus é poderoso para tal, quanto mais para nós que morremos com Ele. 1 Coríntios 6, 14, Filipenses 3, 21. Mas Cristo vive em mim. Novamente temos a colocação no singular, em mim. O apóstolo fala de uma experiência pessoal, assim como a citada em Filipenses 4, 13, e não coletiva, como a descrita em Efésios 6, 10. Essa vivência vem com amplo gozo e virtude do Espírito. Atos 1, 8,
1 Pedro 1, 5. Através do Espírito, veja as características do viver de Cristo em um cristão. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Este é um Espírito reto, de verdade, que o mundo não conhece. João 14, 17. Um Espírito que é santo. Este é o Espírito do Senhor. Para que o cristão tenha certeza que o Espírito do Senhor repousa sobre ele, deve se encaixar em alguns atributos. Vejamos alguns. Amor. O amor perfeito é aquele descrito em 1 Coríntios 13, 1 ao 9. O amor é um sentimento trabalhável. Para alcançar o perfeito amor, é necessário passar por um aperfeiçoamento. Alguns acréscimos. 2 Pedro 1, 5 ao 7. Nenhum ser humano tem um amor perfeito do dia para a noite. O amor que o homem tem hoje é bem diferente daquele dado por Deus a Adão e a sua mulher. Hoje é degradado, corrompido, está voltado para coisas tolas. Daí os dizeres: o amor é trabalhável para mais ou para menos. Ou seja, ele pode aumentar como também pode diminuir. Diminuição do amor no mundo. O mundo jaz no maligno. 1 João 5, 19. Em uma sociedade corrupta, pecaminosa e incrédula, onde impera o mal, o amor das pessoas é voltado para coisas banais, tal como materialismo, amor ao dinheiro. 1 João 2, 15 e 16. Há aqueles que tentam direcionar para obras caridosas, como ajuda a dependentes químicos, etc. Mas, com a impiedade reinando, assassinatos, roubos, estes tendem a diminuir também o seu amor, por não verem nenhuma solução para os problemas. Observação. No mundo o amor não tem perspectiva de aumento. Diminuição do amor na igreja. Tem-se por motivo a iniquidade no seio da igreja e o pecado. Mateus 24, 12. 2 Timóteo 3, 3. Aumento do amor. O amor se torna crescente quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo são convidados a fazerem morada na pessoa. Então se inicia um desenvolvimento lento e proporcional ao aprendizado. Mas, por que lento? Porque a tendência do homem após a queda no Éden é o egoísmo, como um dos efeitos do pecado. Então, o ser humano começa a deixar as coisas do mundo e caminhar com Cristo. Um exemplo bíblico deste desenvolvimento é o apóstolo João. Ouçam. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Agora ouçam essa. Amados, amemo-nos uns aos outros. São textos bem diferentes. No entanto, a mesma pessoa cita as duas frases. João, na passagem de Lucas 9, 54. O amor de João estava em estado bruto, ou seja, gostava somente daqueles que gostavam dele. Ele ainda não havia passado pela lapidação de Cristo. João era um jovem, que haveria de aprender muitas coisas. Na escrita das epístolas e do Evangelho, temos um apóstolo, de idade avançada, um ancião. Mediante suas palavras, amemo-nos uns aos outros. Podemos perceber o aperfeiçoamento do amor em sua vida. E com toda certeza foi um aprendizado árduo, e de grande valia. Do contrário, não teríamos as 3 epístolas universais e o Evangelho segundo João. Quando o cristão está na vontade diretiva de Deus, este amor corrompido tende a mudar e a crescer, porque o próprio Deus age nele, para se tornarem um amor fraternal, que dê testemunho e unido ao amor do Espírito, chegar ao status de amor perfeito. Referências bíblicas do parágrafo. João 14, 17 e 23. 1 Coríntios 6, 19. Efésios 2, 22. Mateus 8, 22, 9, 9. João 1, 43. Lucas 9, 54. 1 João 4, 7a. Mateus 5, 46 e 47. Jeremias 23, 29. 1 João 4, 7a. 1 João 4, 17, Romanos 8, 28, Romanos 12, 10, 1 Tessalonicenses 4, 9, Hebreus 13, 1, 1 Pedro 1, 22, Filemão 5, 2 Pedro 1, 7, Salmo 103, 4.
Fé. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Se o Espírito repousa sobre o cristão, ele tem alegria, é fiel e tem paz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que tem fé, tenha-a no Filho de Deus, pois ele mesmo diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê, ele é alegre, dá testemunho, pois tem a sua alegria no Senhor. E mesmo que esteja triste, ele há de regozijar e alegrar. O cristão que tem a fé firmada em Jesus Cristo, é fiel, servo bom e fiel, pois sabe que mais fiel é aquele que o chamou. Se o cristão tem sua fé firmada no Senhor, não duvida das promessas de seu mestre, pois ele disse: eis que estou com vós todos os dias até a consumação dos séculos. Minha paz vos dou. O cristão tem paz mediante o Filho de Deus. Ora, é o firme fundamento, e o fundamento já está posto, o qual é Jesus Cristo, a pedra de esquina, sendo ele o autor e consumador da nossa fé. Devemos combater o bom combate, e aguardar a sua manifestação nas nuvens, com alegria, fidelidade e paz. Referências bíblicas: João 5, 24, Filemão 5, Esdras 6, 22b, Neemias 14, 23, Salmos 30, 11, Eclesiastes 5, 20b, Salmos 31, 7, Jó 41, 22, Mateus 25, 21, Apocalipse 2, 10, 1 Tessalonicenses 5, 24, 1 Coríntios 10, 13, 2 Tessalonicenses 3, 3, Mateus 28, 20, João 14, 27, 1 Coríntios 3, 11, Efésios 2, 20, Hebreus 12, 14. Esperança. O repousar do Espírito na vida do cristão é o Espírito testificando com o nosso que somos filhos de Deus, e em breve ele há de nos buscar e estaremos com ele para sempre. Ó minha alma, espera sempre em Deus, porque dele vem a minha esperança. O cristão que tem a esperança, ele é manso, longânimo e tem domínio próprio. E era Moisés varão muito manso, pois ele sabia e conhecia o Deus o qual servia. Sua esperança estava alicerçada no eu sou. Assim é o cristão. O cristão maduro tem domínio próprio, ele sabe aguardar o momento certo, sabe esperar confiantemente, e isso lhe é imputado como justiça. Ele também é longânimo, sabe ser generoso, tem firmeza de ânimo, não esmorece, não desanima, pois a sua esperança é avivada a cada dia. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. A esperança do Espírito que repousa sobre o cristão é aquela que testemunha para o mundo ver, e quando é afrontada, tem a palavra certa a dizer. Referências bíblicas: Romanos 8, 16, João 14, 3, Salmo 62, 5, 1 Crônicas 29, 15, Salmos 39, 7, Números 12, 3, 1 Pedro 3, 15, Salmos 40, 1, 31, 14, 64, 10, 2 Reis 18, 5, Salmos 146, 5, Salmos 39, 7, Jeremias 17, 7, 2 Reis 18, 19 e 22, Salmo 71, 5. O espírito de sabedoria e entendimento. Quem entre vós é sábio e entendido? Com a referida pergunta, Tiago inicia o versículo 13 do capítulo 3. Suponhamos que alguém responda: eu sou. Bem, vejamos agora que tipo de sabedoria é a sua, pois, quando Tiago faz a pergunta, logo depois ele descreve como deve ser a verdadeira sabedoria, a sabedoria do Espírito. Ela é mansa e condigna das obras, ou seja,
é uma sabedoria que não se exalta, e que mostra em suas obras este proceder. A sabedoria que vem de Deus não é invejosa, e nem facciosa, pelo contrário, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Referências bíblicas: Tiago 3, 13, Provérbios 14, 30, 24, 1 ao 3, Números 16, 1 ao 3, 2 Samuel 20, 1 e 2, Provérbios 20, 11, Mateus 11, 29, 1 Pedro 3, 4, Salmos 86, 5, Neemias 9, 17, Provérbios 22, 11, Filipenses 4, 8, Deuteronômio 5, 10, Neemias 9, 31, Salmos 21, 7, 62, 12, 103, 13 e 4, Provérbios 16, 6, Salmos 92, 14, Mateus 7, 17, Gênesis 18, 25, Salmos 7, 10 ao 12, Isaías 33, 22, João 8, 10 e 11, Tiago 3, 17. Tenhamos como exemplo Salomão. Salomão foi um homem que teve uma sabedoria e um conhecimento extraordinário. Muitos vinham de longe para ouvir as palavras sábias de Salomão e ver as obras que esta sabedoria lhe proporcionou. Mas, como homem que era, caiu. A queda é do homem, mas o levantar é de Deus. Jesus, em um de seus sermões, disse: "Eis aqui, aquele que é maior que Salomão." Durante muito tempo Salomão era referência em relação à sabedoria e entendimento. Daí o Senhor Jesus dizer: "Eis aqui, aquele que é maior que Salomão." Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a referência que vocês têm, de entendimento e sabedoria, é apenas uma criança perto de mim. Eu sou a verdadeira sabedoria e o verdadeiro entendimento. Aquele que é sábio e entendido, também é prudente, aborrece o mal, modera os lábios e prossegue em conhecer o Senhor. Referências bíblicas: 1 Reis 4, 30 ao 32, 1 Reis 4, 34, 10, 1 e 3, 1 Reis 10, 4 ao 9, 1 Reis 10, 4 ao 8, 1 Coríntios 10, 12, Salmos 145, 14, Mateus 12, 42, Josué 1, 7, Salmos 2, 10, Provérbios 13, 16, 14, 6, 16, 21, Mateus 10, 16b, Efésios 5, 15, Salmos 5, 6, Provérbios 8, 13a, Romanos 12, 9b, Provérbios 10, 19, Isaías 42, 2, Provérbios 10, 23, João 17, 26, 1 Coríntios 2, 12. Espírito de conselho e fortaleza. Porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías 28, 29. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei, e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Isaías 25, 1. Então revela ao ouvido dos homens, e lhe cela sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz. E esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Jó 33, 16 ao 18. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Provérbios 13, 1. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Salmos 86, 16b. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1, 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. 2 Timóteo 1, 7. Quando a Bíblia nos fala de conselho, ela nos faz lembrar de instrução, educação, instruir o menino no caminho que deve andar. Provérbios 22, 6. Jesus, após ouvir a pergunta do jovem rico, lhe disse que vendesse tudo quanto tinha e o seguisse. Este foi um conselho para aquele jovem. Meu filho, deixa tudo isso e segue-me. Muitos têm ouvido este conselho e o têm deixado de lado.
pois preferem correr atrás do vento, fazem o que o Senhor não os tem mandado. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4, 27. Com tais palavras, Daniel aconselhou o rei Nabucodonosor a impor limites à sua própria iniquidade. Há bons conselhos e maus conselhos. Esther 5, 14. Segundo Samuel 13, 5. Cabe ao homem buscar na fonte certa. Provérbios 19, 20. Quando o espírito de conselho está na vida do cristão, essa pessoa tem sempre uma boa palavra vinda de Deus. 1 Reis 8, 56. O conselho em si tem como características: acautelar, prevenir com antecipação. Esse é o significado de precaver. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Provérbios 4, 10. Na Bíblia tomemos um exemplo deste tipo de conselho. 1 Reis 12, 6 e 7. Todavia este não veio a ser ouvido, e como resultado veio racha nas tribos de Israel. Esse tipo de conselho serve para prevenir uma pessoa de cometer um erro. Não faça isso. Não ande por este caminho. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 7 e 8. Agora temos outra característica, que é avisar. Quando se sabe que há algum perigo, ou que certo ato acarretará algum problema. Leiamos a seguinte passagem bíblica. E, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ezequiel 33, 13 e 4. Nestes versículos bíblicos, Deus fala para Ezequiel que o dever do atalaia é avisar. Nos dias de hoje, não é diferente. O cristão é um atalaia, chamado para avisar o pecador da sua situação pecaminosa e desprovida de graça da parte de Deus. Romanos 3, 23. E o que acontecerá se ele permanecer nesta situação e não mudar seu modo de agir? Apocalipse 20, 15. O cristão que tem em seu espírito conselho, tende a precaver e avisar os outros, ímpios e crentes, ou seja, avisá-los do caminho que estão andando, Mateus 7, 13, e prevenir do caminho certo, Jeremias 21, 8, João 14, 6. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. A alegria do Senhor a vossa força é. Quão maravilhoso é ouvir isso, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza e sua alegria é a nossa força. Muitas vezes, deparamo-nos com situações que não sabemos como resolver ou como agir. Mas, o Espírito de fortaleza está sobre nós e nos ungiu para vencer e sermos vencedores. Pois, uma vez que Ele está em nós e nós nele, nada temeremos. Podemos enfrentar o inimigo com as mesmas palavras de Davi. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O cristão que tem em seu espírito a fortaleza do Senhor, ele não é abalado, mas permanece. Salmo 125, 1. Eleva os olhos para os montes e sabe que o seu socorro vem do Senhor, pois Ele é a nossa fortaleza. Salmo 121, 1. O Senhor não quer um espírito covarde, mas um que espere nele. 2 Timóteo 1, 7. Se todavia não conseguires, peça-o, pois Ele está pronto a dar. Salmos 86, 16b. Em dias difíceis como vivemos, não é vergonha pedir ao Senhor esta porção do Espírito, fortaleza. Paulo clamava ao Senhor, e Ele lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É este poder que devemos ter, a força do Senhor, que só é conseguida através de oração, jejum e clamor. Pois, meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, nem meus olhos fechados para que possa ver. Nos momentos mais atribulados, o cristão pensa que não consegue. Então, o Senhor vem e lhe serve de fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Neste instante o cristão levanta, se enche do Espírito e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7, 12.
porque o espírito de conselho e fortaleza habita nele. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. 1 Samuel 2, 3. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Jó 36, 4b. E deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade, e com coração íntegro. 2 Crônicas 19, 9. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Salmo 119, 38. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. Salmo 119, 20. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Provérbios 14, 27. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, 40. Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, 3a. A Bíblia nos fala de dois conhecimentos, o dos homens e o de Deus. Pois bem, o conhecimento dos homens se limita ao conhecimento dos homens. No entanto, o conhecimento de Deus é ilimitado. Mas como é isso? O homem conhece de suas próprias coisas, assim como o diabo conhece as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Mateus 16, 23. Todavia, não é de nosso interesse falar do conhecimento de homens, mas do conhecimento de Deus, do prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabemos que o conhecimento e o temor andam praticamente juntos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Neste versículo podemos perceber que não basta conhecer, mas prosseguir em conhecer. Mas que conhecimento é esse? O conhecimento do Senhor. A partir do momento que procuramos saber mais e mais como é o Senhor, o que Ele gosta, o que o agrada, observamos que não conhecemos. Conhecer vem do latim cognoscere, que significa ter noção, informação de, saber, ter convivência, distinguir, apreciar, avaliar, sentir, experimentar, admitir e sujeitar-se. Significado bastante sugestivo, não? A princípio, conhecer é ter noção, noção que vem através da informação. Romanos 10, 17, Jó 42, 5. Ouvimos que Deus é amor, e que enviou seu Filho para morrer por mim e por ti. Seria verdade isso? Se Ele é amor, então não vai me condenar. Esse é o pensamento de muitos. Mas, o importante é que eles passem a ter noção de quem é o Senhor. Exemplo: quando alguém quer comprar um livro, ele lê na parte de trás da capa uma sinopse do conteúdo. Para que isso? Para que ele tenha uma noção do que vai ler. Onde habita o espírito do conhecimento há o interesse pela busca, pelo saber mais, sobre o autor e criador de todas as coisas. Com essa busca, inicia-se a convivência com ele, participando de tudo que se refere à pessoa de Deus. Convivência sabe-se que vem de convívio, ou seja, um trato diário. Começa-se a ter uma intimidade com o Todo-Poderoso. E através desta convivência, dessa intimidade em todos os momentos, aprendemos a distinguir, apreciar e avaliar o que o Senhor faz. No entanto, também somos distinguidos, somos avaliados e apreciados, pois convivemos com Ele. Referências bíblicas: Isaías 65, 1, Romanos 10, 20, Salmo 61, 3, 105, 4, Provérbios 3, 32, Romanos 8, 28, Ezequiel 44, 33, Eclesiastes 8, 5, Salmos 17, 15, 27, 4, João 15, 16 e 19, 1 Pedro 4, 12, Salmos 102, 18 e 19. Após todas estas coisas, nós podemos senti-lo. João 14, 26, experimentá-lo. Salmos 34, 8. Nesse momento de reflexão vemos e admitimos que só o Senhor é Deus. Então,
Com toda alegria sujeitamo-nos a ele, pois, quanto mais praticamos, mais o conheceremos, e através do conhecimento, olharemos para o Senhor não com medo, mas, com temor, com respeito e obediência. Neemias 5:15. Onde há o temor, a multiplicação. Atos 9:31. Fazendo isso, voltaremos para o início desse áudio, pois, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando respeitamos e obedecemos, temos o temor e iniciamos a sabedoria. Jó 28:28, Provérbios 1:7, e vivemos este ciclo maravilhoso. Salmo 102, 18 e 19. Chegamos ao fim do áudio. Espero que tenha trazido edificação para a sua vida. Paz seja com todos. Amém.